Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jeremias. Estamos a ver o capítulo 4 deste mesmo livro. Nós vemos que este capítulo 4 enquadra-se nos primeiros 5 anos do ministério de Jeremias. É um período onde o rei Josias, que era o rei vigente naquela altura, está envolvido em algumas reformas do foro espiritual. Mas eram reformas que não estavam a produzir um avivamento espiritual no povo de Judá. Estava-se a fazer reformas, tinha-se começado as obras do templo, algum tempo depois vai-se encontrar o livro da lei e começa o povo a estudar e a pesquisar a Bíblia, mas mesmo assim o coração deste povo ainda não está completamente transformado. Aliás, nós vemos isso e vimos isso no capítulo 3, no verso 10, quando lemos aquele texto: apesar de tudo isso, diz o texto, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Ou seja, Judá veio a um encontro com Deus, começou a fazer algumas reformas espirituais, mas de uma forma fingida. E vemos que nós não conseguimos enganar Deus. Podemos estar envolvidos nas nossas procissões, podemos estar envolvidos no nosso cerimonial, podemos estar envolvidos nas nossas missas e nas nossas igrejas, mas na realidade o nosso coração é o que conta para Deus. Deus vê o coração, Deus não vê como vê o homem. O homem olha ao exterior e quando olha está uma igreja cheia, bonita, as pessoas a cantar, os cânticos, talvez a orar, e vemos ali as pessoas, parece que aquilo é uma espiritualidade tremenda. Mas se calhar, durante esse momento em que estamos a cantar e que parece com uma atitude muito espiritual, se calhar estamos a pensar na hora do almoço e no problema que deixamos lá em casa e na situação familiar que temos. Alguns vão mais longe e estão a pensar até em situações de pecado, coisas horríveis que estão a pensar no seu íntimo. Deus diz aqui que Deus conhece o coração. Judá veio para Deus, mas veio de uma forma fingida, veio pelo exterior. Era o aspecto exterior que estava a ser organizado e não o coração. O coração continuava longe de Deus. Isto não quer dizer que as propostas que Josias e Jeremias e Ilquias, que foram os 3 elementos fundamentais para esta reforma na nação de Judá, não deveriam ter sido feitas. Foram feitas, muito bem feitas, mas mesmo assim o povo não aproveitou esta oportunidade. E é neste contexto em que nós nos encontramos que chegamos aqui ao capítulo 4. Deus está interessado em trazer o seu povo de uma forma sincera a um relacionamento profundo, a um relacionamento honesto, um relacionamento transparente, um relacionamento verdadeiro. É por isso que Jesus, lá com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de São João, ele diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, esta é a verdadeira forma de adorar a Deus, em espírito e em verdade. As formas são importantes, os cerimoniais também. Alguns deles foi o próprio Deus que descreveu como deveriam ser feitos, mas Deus descreveu-os não para ficarmos com os cerimoniais, e é isto que às vezes nós não percebemos, seres humanos. Nós, seres humanos, rapidamente saímos da espiritualidade genuína para um cerimonial louco e vazio. Nós não percebemos que às vezes as cerimónias só têm sentido quando são vividas com a espiritualidade correta. A Páscoa, por exemplo, só faz sentido quando nós percebemos a morte de Jesus Cristo, quando nós percebemos a ressurreição de Jesus Cristo. E a cada Páscoa não temos que crucificar a Cristo novamente, atenção. Não, a cada Páscoa é o celebrar a vida que Cristo nos trouxe, a ressurreição de Cristo e a qual nós podemos experimentar hoje. O Natal não é do comércio. Este é o primeiro aspecto. Infelizmente, hoje, se as igrejas decretassem o fecho do Natal, a não celebração do Natal, os comerciantes iriam apedrejar as igrejas, quase certeza, porque hoje o Natal passou a ser do comércio. E infelizmente verificamos que alguns países da Europa querem continuar a celebrar o Natal, retirando de novo Jesus do centro do Natal, assim como se fez quando ele nasceu.
porque não havia lugar para ele na estalagem, Jesus foi para a estrebaria. E hoje queremos levar de volta Jesus à estrebaria. Queremos dizer, não há espaço para Jesus no próprio Natal. Isto é do mais ridículo que se possa imaginar. E realmente temos que continuar a refletir os nossos cerimoniais. Temos que perceber se aquilo que nós fazemos provém de um coração sincero ou se provém de fingimento, de forma, de cerimonial louco e vazio. Precisamos de reaprender as razões pelas quais celebramos os nossos dias festivos. Algum tempo atrás, há uns meses, estávamos a celebrar o Corpo de Deus, um feriado nacional. E eu fui perguntar a algumas pessoas qual é o significado desse feriado. E eu quero dizer que a maioria das pessoas católicas do nosso país não me souberam responder, porque é um feriado católico, pertence a essa comunidade cristã, é promovido por ela. Mas a maioria das pessoas não me sabiam responder o que é que significa o feriado Corpo de Deus. E a maioria diz-se católicos em Portugal. Precisamos de repensar porque é que temos os dias feriados, as festividades, porque é que as fazemos. Precisamos de aprender a celebrar as coisas com significado e com sinceridade no nosso coração. E era isto que Deus estava a questionar aqui o povo de Judá. Eles tinham-se voltado para Deus, mas na forma formal, mas na forma cerimonial, não em sinceridade de coração. Por isso tinham-se voltado para Deus com fingimento. E chegamos assim ao capítulo 4, verso 1 a 3 diz: Se voltardes, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removerdes as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. E se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós outros um campo novo e não semeais entre espinhos. Aqui uma imagem muito bela esta aqui. Poderíamos não entendê-la bem se não pararmos agora e não refletirmos sobre o que Deus está aqui a dizer. É necessário primeiro, Deus está a levar-nos aqui uma reflexão, é necessário primeiro vermos o nosso coração, as motivações com que fazemos as coisas, e depois é necessário, como Deus diz aqui no último versículo, no 3, preparar um campo novo e não semear entre espinhos. O que é que isto quer dizer? Quem trabalha na agricultura certamente já percebeu esta linguagem metafórica, esta linguagem aqui que está a pegar numa imagem do campo, da agricultura, para expressar uma verdade espiritual. Ou seja, nós na agricultura, quando trabalhamos a terra, não vamos começar a semear sem primeiro lavrar a terra, ou seja, sem primeiro tirar as ervas daninhas, sem primeiro tirar os espinhos. Ninguém faz isso, ninguém de bom senso faria uma coisa destas, porque certamente não iria produzir nada. Quer dizer, uma terra sem estar preparada não recebe as sementes e não dá fruto. E Deus está a dizer à nação de Israel, é necessário realmente preparar um campo novo. E quando um campo fica estéril, não se insiste naquele campo a semear outra vez as mesmas coisas, porque esgotou-se os recursos do solo. É necessário deixar talvez o campo repousar e procurar um campo novo. E é isto que Deus está a dizer a nível espiritual. Ou seja, se uma pessoa tentou determinadas coisas, talvez na sua comunidade cristã onde você está, você é um cristão sincero, empenhado, procura ouvir as verdades de Deus e aplicar à sua vida, mas aquela comunidade não muda, não quer mudar. Então a sua responsabilidade não é mudar a comunidade. Talvez você precise neste momento de procurar um campo novo, procurar um campo onde não há espinhos e aí começar então a desenvolver a sua espiritualidade. Procure uma nova comunidade onde a Bíblia é ensinada com toda a propriedade, com toda a sinceridade, com toda a transparência, com toda a verdade de Deus, para você poder começar a crescer. Foi o que Deus disse aqui a Judá e a Jerusalém: lavrai para vós campo novo e não semeais entre espinhos. Ou seja, não voltem às velhas coisas. Se já tentaram 50.000 vezes mudar esta realidade e não mudou, comecem tudo de novo. Comecem com uma nova realidade. E eu creio que é esta a lição que nós temos que retirar para nós. Quantas e quantas vezes nós estamos em comunidades onde as coisas não andam, a palavra de Deus não é ensinada, fala-se de tudo menos do que é essencial do ensino de Deus. E realmente as pessoas precisam parar e refletir e dizer: ok, onde é que eu estou?
Talvez aquela comunidade até tenha imagens de escultura onde adora essas imagens, vive dessa maneira, desobedece claramente à palavra de Deus, é permitidas bruxarias e outras coisas, outras práticas que são contrárias aos ensinos de Deus. Eu sei de alguns locais do nosso país onde os templos que supostamente deveriam ser cristãos são usados para fazer serviços de bruxaria e coisas do género, e não se age de uma forma clara e concreta para terminar com este tipo de aberrações. Nós precisamos de procurar um campo novo, dizer ok, já tentei de tudo, não conseguimos mudar, então é a altura de eu próprio mudar e procurar um novo campo. Um novo local onde possa crescer espiritualmente, onde possa ser semeada as verdadeiras sementes da palavra de Deus para crescerem na minha vida e dar fruto que permanece. Deus desafia a nação de Judá a fazer isto. E o verso 4 aqui do capítulo 4 de Jeremias prossegue: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá, e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Este desafio de Deus de uma circuncisão no coração é mantido quer no Velho quer no Novo Testamento. O apóstolo Paulo reflete isto de uma forma interessante no livro de Romanos, no livro de Efésios, porque a verdadeira circuncisão, a verdadeira marca, a circuncisão era uma marca que era feita na carne para que as pessoas soubessem que era um povo especial, um povo separado para Deus. E o que Deus nos diz é que a marca mais importante não é uma marca visível, exterior, mas é uma marca interior. A circuncisão do coração ninguém vê. Não está visível essa marca às outras pessoas. Não está visível até certo ponto. Não está visível de uma forma cirúrgica, digamos assim, de uma forma humana, mas está visível nas ações concretas, no dia a dia, na forma como eu falo, na forma como eu penso, na forma como eu ajo. É por isso que o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, ele nos fala que a lei de Deus, a palavra de Deus, deve estar na nossa mente, deve estar nas nossas mãos. Porquê? Porque deve estar nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Não era para como os religiosos judaicos, ainda hoje os chamados judeus ortodoxos, ainda têm a lei amarrada numa caixa de couro à testa ou enrolada no braço até ao dedo anelar, e lá tem a lei dentro de uma caixinha. Não era para fazer isto fisicamente, não era para fazer isto como alguns certamente já viram isso nos noticiários, esses religiosos que têm aquele cordão à volta do braço. Não era disto que Deus estava a falar. Deus estava a falar das ações concretas, dos pensamentos, do coração, desta circuncisão de vida, desta circuncisão de valores, desta circuncisão de ações concretas para com o meu próximo. E é isto que Deus espera de cada um de nós. E enquanto não vivemos dessa forma, o nosso caráter não está a ser forjado segundo o caráter de Deus. E como é que é o caráter de Deus? Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Este é o caráter que Deus quer forjar em si. Um caráter manso e humilde de coração. E eu fico grato a Deus porque alguns dos nossos ouvintes já têm percebido isto e estão a mudar de atitude. Há algum tempo atrás, alguém veio ter comigo, encontrou-me na rua e veio ter comigo e disse: olha, Pastor Paulo Chaveiro, eu queria lhe agradecer profundamente. Eu sei que é Deus que está a fazer isso, mas eu queria lhe agradecer porque eu tenho visto o meu pai a mudar dia após dia porque houve o programa Som do Livro. E eu fico grato a Deus, porque eu sei perfeitamente que é a palavra de Deus, não tem a ver comigo. Não sou eu, o Paulo Chaveiro. É Deus que está a agir no coração destas pessoas. Uma outra senhora que nos ligou a dizer que estava muito grata a Deus, isto no norte do nosso país, a dizer que estava muito grata a Deus, porque hoje o seu marido está diferente. É um marido mais carinhoso, mais atencioso. É disto que Deus está a falar aqui quando fala em circuncisão do coração. Ou seja, a pessoa percebeu que o caminho que estava a tomar era um caminho errado. Está agora, por causa da palavra de Deus, a mudar de rumo, a mudar de caminho. E está a tornar-se uma pessoa diferente porque a ação de Deus está a agir no seu coração. Não só de uma forma cerimonial, não, mas de uma forma real. A pessoa está a ser transformada por Deus. E é isto que Deus espera de cada um de nós ao ouvirmos esta palavra, ouvirmos este som deste livro. O verso 6 aqui do capítulo 4 de Jeremias continua:
E diz: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer a tua terra em desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingei-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Aqui temos um aviso muito claro por parte de Jeremias, por parte de Deus. O povo, se não se arrependesse, a nação da Babilônia já havia saído da sua terra para conquistar Judá. Este é o decreto de Deus. E o povo, diante disto, poderia ter tomado uma atitude de arrependimento. Poderia ter mudado de comportamento. E é isso que Deus espera de nós. Quantas vezes Deus nos faz a nós avisos solenes na sua palavra, nos avisa daquilo que está errado na nossa vida e mesmo assim nós não ouvimos a voz de Deus. Começamos a racionalizar, deixamos de lado a Bíblia, não levamos em consideração nem vemos a sério aquilo que a Bíblia tem. Quantos cristãos têm uma Bíblia em casa e nunca a leem? No entanto, sei de muita gente que tem um livro de São Cipriano que é claramente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Como é que as pessoas conseguem dizer são cristãos, mas praticam coisas que são opostas ao ensino de Deus? A Bíblia tem de facto alertas importantes e nós temos que voltar mais às páginas da Bíblia. De novo aqui vamos dar um salto no livro de Jeremias, vamos passar para o capítulo 6, verso 19, e este texto aqui é uma mensagem mais uma vez de Deus, e nós só vamos salientar aqui alguns pontos porque não podemos tratar de todos os versos, mas vamos dar aqui um saltozinho até ao capítulo 6 para ver como Deus vai continuar a tratar com a nação de Judá. E diz: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Vemos aqui, afinal, neste texto, que Deus, de alguma forma, quer trazer este povo à consciência daquilo que eles são. Deus realmente também rejeita o povo quando o povo o rejeita a ele. Se o povo quer ficar de costas voltadas para Deus, como diz aqui o texto, o povo tem os seus próprios pensamentos acerca de Deus, Deus diz: ok, então eu vou deixar que o fruto desses pensamentos, o resultado desses pensamentos aconteça. E esta é a grande bondade do nosso Deus, que até isto Ele nos permite. Ele permite que cada um de nós exerça a nossa liberdade. E se nós queremos caminhar sem Deus, Deus vai dizer: ok, podem caminhar sem Deus. O verso 30 é a expressão disso mesmo. Ele diz: os maus serão chamados de prata impura, porque eu, Deus eterno, os rejeitei. Porque o povo havia rejeitado a Deus, Deus disse: ok, então também acabou de facto esta aliança entre nós e vós. E aqui não interessa muito se nós vivemos ou não dentro da chamada religião certa. Muitos de nós pensamos que podemos viver a vida como queremos. Eu posso ser cristão e faço a vida à minha maneira. Não é verdade, não pode ser. Se nós rejeitarmos a Deus na nossa própria vida, vai chegar a um ponto onde Deus vai dizer: basta. Então vive lá como tu queres. E depois muitos de nós vamos ficar desorientados, porque o culminar dessas situações, o desfecho final dessas situações é que de facto Deus nos abandona. Ficamos tristes, desapontados, mas Deus já nos deu todas as oportunidades para voltarmos a ter um relacionamento com Ele. E mesmo assim, quando nós não aproveitamos, Deus diz: ok, então segue o teu caminho. E é isso que Deus disse à nação de Israel. Necessitamos voltar a Deus com sinceridade no nosso coração. Nós vamos só fazer aqui uma pequena volta ao capítulo 4, o verso 22 diz: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Realmente este texto aqui é horrível lê-lo. Perceber que as pessoas são sábias para o mal e não sabem fazer o bem. E na realidade nós hoje estamos a viver situações dessas. Se não, olhemos bem à nossa volta. Estamos a viver no século XXI, estamos na Europa, supostamente países civilizados. E países como a Alemanha, Inglaterra, Holanda, Portugal, existe aquilo que se chama escravatura sexual. Pensávamos nós que a escravatura tinha acabado, não é? No século XVII, XVIII. Pensávamos nós que isso já tinha terminado, mas infelizmente não terminou. O ser humano hoje continua tão perverso como nessa altura.
Supostamente somos mais inteligentes, supostamente somos mais civilizados, mas a escravatura sexual hoje é terrível. Vende-se mulheres na Europa por 5.000 euros, 10.000 euros. Isto é horrível pensar estas coisas, mas estão a acontecer debaixo do nosso nariz. Supostamente em países que se diziam ter índole cristão. São sábios para o mal. Infelizmente nós vemos situações onde se monta grandes empreendimentos para branqueamento de capitais. São sábios para o mal. Desenvolvem-se infelizmente na nossa sociedade, no nosso século, guerras, inventam-se razões, promovem-se razões para desenvolver a indústria do armamento. Sábios para o mal. Infelizmente assistimos nas nossas ruas à oferta de drogas a crianças para tornar cada vez viciados mais novos. Sábios para o mal. Mentem muitos jovens aos pais para tentar escapar a determinadas situações que eles próprios criaram, esses jovens, essas crianças, que as põem em causa. Sábios para o mal. Os empregados mentem aos patrões para tentar justificar a sua falta de produtividade ou os seus atrasos no trabalho. Sábios para o mal. Encobre-se um adultério e inventa-se histórias para poder então não contar ao cônjuge o fracasso da relação. Sábios para o mal. E continuaríamos aqui certamente muito mais tempo a descrever coisas que nos têm levado a ser sábios para o mal. Precisamos de repensar e confessar o nosso pecado, voltar àquilo que é simples na fé. Deus nos alerta para os perigos que estamos a ter nesta caminhada. E eu gostaria ainda de ler um último texto bíblico aqui, em Jeremias, capítulo 5, verso 1, diz: Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas praças e ver se achais alguém, se há um homem que pratica justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Deus simplesmente queria um homem justo em toda a cidade de Jerusalém e não encontrava. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.